Eita, Deus é bom. E Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Em tudo. Infinitamente mais. Eita, Deus de maravilhas. Deus de prodígios. Deus de milagres. Esse é o nosso Deus. Sabe, queridos, eu quero abrir com o versículo 1 Timóteo 5,8, por favor. 1 Timóteo 5,8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé. E uma pessoa dessa, ela é pior do que os que não creem. Esse versículo, ele mexe muito comigo. E não sei se vocês viram aí nas redes sociais, ou acompanham no grupo, mas o tema da nossa ministração é Minha Família como Expressão do Reino. Sabe, queridos, a gente tem esse amor, a gente vive pela fé, a gente tem um estilo de vida, nós temos um combustível para isso, que é o amor, assim a palavra diz. Nós sabemos que Deus é amor e a gente se move nessa questão do amor e tudo, e está tudo certo. O problema é quando a gente se dedica além, ou a mais, ou prioriza muito mais aquilo que está por fora do que está dentro. E isso é em todas as áreas, em todos os sentidos. Eu priorizo mais o fazer natural, o meu relacionamento natural, do que o meu relacionamento com Deus, que está dentro. Às vezes eu priorizo servir alguém que precisa de um socorro, que é um irmão, um vizinho, mas eu não priorizo procurar saber o socorro de quem está dentro, dos meus familiares. E isso é muito sério. Porque aqui está escrito que é pior do que aqueles que não creem. E eu fiquei pensando, mas por que isso é tão sério? Por que isso foi colocado? Porque toda a Escritura foi inspirada por Deus, amém? Por que Deus quis colocar isso? Por que Ele enfatizou isso? Colocar como uma coisa pior do que um ímpio? É forte. É muito forte. E sabe, queridos, eu entendo que quando a gente negligencia aquilo que é importante para Deus, a gente se torna pior do que um descrente. E vidas, pessoas, família é importante para Deus. Família é um projeto de Deus. Família é prioridade para Deus. E por isso também é para nós. E por isso também é para nós. E a gente tem que entender que a fé que nós temos em Deus, a fé que nos mantém firme, ela tem que andar de mãos dadas, juntas, caminhando em família. Irmã, mas meu marido, minha mulher, meus parentes... Querido, andar junto não quer dizer que, por enquanto, ele ainda não confesse a mesma fé com você. Mas isso não quer dizer que você tem que deixá-lo. Pois se você não cuida, você está sendo pior do que um descrente. E o cuidar, ele abrange honrar, estar perto, ouvir, ignorar muitas coisas, mas se fazer presente. Porque dificilmente você vai conseguir sentar a uma mesa, abrir uma Bíblia e ensinar a palavra para ele. Mas facilmente você vai conseguir convivê-lo e manifestar o reino através da sua vida. Assim, se você decidir. Porque é muito fácil eu chegar aqui 9 horas da manhã, ou 8 horas, se assim o pastor tivesse marcado, não era, Sandra? Ia chegar com um sorriso no rosto. Ia estar arrumadinha, maquiada, talvez não tão maquiada, mas pelo menos com um brilho, ia estar com vestidinha. Mas é muito difícil o meu marido chegar do trabalho e eu estar assim. Bem arrumada,
com um sorriso no rosto. Ou muito difícil será acordar e eu dar um sorriso de bom dia, paz do Senhor. Vocês estão comigo, né? Amém. É fácil exercer fé fora de casa. Fora do ambiente de quem não está crendo junto. É fácil. É fácil ser crente. Mas é muito mais ministerial você viver isso dentro do seu lar. Porque o seu lar, a sua família, ela é uma manifestação do reino. Ela é uma expressão do reino. Por quê? Porque família, diga, é a ideia de Deus. Querido, se assim não fosse, a primeira vez que nós ouvimos na Bíblia e lemos na Bíblia que Deus fala que algo não é bom é quando Adão está só. E é a primeira manifestação da graça do Senhor ao que Adão... Eu não li ali, se tiver, meu mestre me corrija, mas que Adão pediu alguém. Ele procurou uma que não fosse compatível, mas ele falou, eu quero uma assim, assim, assim. E geralmente a gente faz oração de pedido para o Senhor, né? Senhor, eu quero algo assim, vai acontecer assim, tudo detalhado. Deus não, a graça do Senhor assistiu totalmente à necessidade de Adão. Em tudo. Em tudo. Sabe? E aí a gente vê a primeira família sendo constituída. E uma família que viveu algo que nenhuma outra viveu. A plenitude de Deus. Um lugar suprido, organizado, tudo preparado para Ele. Nenhuma outra família viveu isso. Tudo nós temos que fazer e preparar. Adão já encontrou com Eva tudo pronto. Já estava tudo feito. E um ambiente suprido. A gente ainda tem que buscar essas coisas naturais. Mas Adão e Eva, eles estavam ali totalmente supridos num ambiente de paz. Diga, de paz. Reino é formado, o reino de Deus é formado por paz, justiça e alegria. No jardim do Éden havia paz. E essa família desfrutava de uma paz. A paz porque tinha a presença de Deus, a paz porque tinha o suprimento, a paz porque havia comunhão, a paz porque não havia desunião, não havia divergência, não havia nada fora do lugar. Era tudo tão perfeito. Mas diga, Deus é Deus de princípios. E na minha casa também tem. Diga. Amém. Sabe, aquele lar formado, aquela família formada, eles tiveram uma instrução. Não comer. Significaria obedecer. O não comer significaria obedecer. Um princípio simples, fácil, sem nenhum cálculo, mas que foi quebrado num lugar perfeito. E daí a gente sabe toda a história, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, mas a gente sabe que deu ruim. E quando a gente vê o formato família, a gente que entende que Deus está falando assim, sabe, aonde há uma junção de pessoas, é princípio, é preciso ter princípios. É preciso estabelecer limites. É preciso estabelecer regras. Diga, porque é proteção. Sabe, queridos, princípios e valores mantidos nos mantêm em lugar de proteção. Nos mantêm guardados. E ali a gente viu Eva e Adão totalmente desprotegido e desfavorecido daquilo que tudo que Deus tinha preparado para aquele casal, para aquela família. Sabe? E o casamento é algo tão divino, a família, a questão de casar, né, de matrimônio, que Deus ele pega alguém que era uma pessoa, Adão, que era um indivíduo, e ele transforma em unidade. O que Eva errou estava unido a Adão. Porque eles se viam tanto como um só,
que ele falou, ela não teve nada, então vamos lá. Sabe que muitas vezes, quando um não está atento ao princípio, o outro tem que estar bem atento para não cair no erro. Alguém deve estar muito ligado. Diga, sou eu. E se for o casal, está melhor ainda. Amém? Sabe, queridos, e traz consequências. E a gente sabe a consequência que foi isso, sabe? Mas o cuidado em fazer o que a lei de Deus ordena garante bênçãos à família. Isso diariamente, diariamente. O cuidado da gente fazer o que é a lei, o que é de princípio no nosso meio familiar, vai fazer com que a gente vivam as bênçãos. Adão e Eva foi privado de viver as bênçãos, precisou trabalhar, precisou sofrer todas as consequências, porque decidiram deixar um princípio de obediência. Deixar de dar ouvido à instrução de Deus. Sabe, hoje talvez a gente não tenha instrução mais de não comer do fruto dessa árvore. Mas talvez a gente tenha uma instrução de honrar. Talvez a gente tenha uma instrução de priorizar. Talvez a gente tenha uma instrução de ouvir, produzir um fruto a mais pelaquela pessoa, né? E a gente acha que não é quebra de princípio. Diga, é. Enquanto houver fidelidade a princípio, as famílias se deleitam naquilo que Deus tem para elas. O reino de Deus, ele é formado. E família já existia. Deus habita na família. A primeira família é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É uma família. Uma junção de 3 pessoas. Uma família. E ali a unidade entre os 3. No nosso ambiente de casa também. Por quê? Porque é a manifestação do reino. Há um habitando em nós. E a minha pessoa. Já nos tornamos um. Como Jesus era um com ele, ele orou. Que eles sejam um. Que eles sejam, né, um conosco. Isso já é uma unidade. De individual passa a ser unidade. E esse projeto ele não muda. Deus não mudou. Por isso o projeto não mudou. Família continua sendo prioridade do reino. Porque família é uma maneira da gente expressar o reino e expressar o caráter de Deus. Expressar as manifestações. Assim como é no céu, é na terra. Há 3 lá, e nós assentados hoje, espiritualmente. Na nossa casa também. Deve ter a manifestação da presença de um Pai, Deus Pai, do Espírito Santo, aquele que auxilia, e de um Filho. A unidade dos 3, a manifestação. E a gente vê que essa primeira família, pela quebra de um princípio, ela perdeu as bênçãos, perdeu tudo aquilo que Deus tinha preparado. E hoje eu estava pensando na família de Noé, olha só que interessante, coloca aí Gênesis 6, 17, 18. Fui perguntar ao Senhor, Senhor, mas quando só uma pessoa te conhece, como deve ser difícil? Como deve ser difícil, né? Porque quem estava aqui ontem no culto de casais? Foi massa. Dançamos forró. Viu, pastor? Nós dançamos. Olha só. Às vezes pensar que hoje o que a gente vive é só mel. Não, tem umas pontadas de fel. Mas a gente aprende a tirar isso. Sabe? E eu acredito, e todos podem pensar, eles se converteram juntos, passou todos esses problemas, mas se converteram. Não, meu marido demorou um tempo para se converter. Mas sabe que Deus só precisou do meu sim? E, de repente, Deus precisa somente do sim de um, para começar. Olha só que interessante. Gênesis 6, 17.
Vou mandar um dilúvio. Essa aqui é uma história que todo mundo conhece. Deus está conversando com Noé e está mandando ele preparar a arca, porque ele vai acabar com tudo, porque a iniquidade, o pecado, enfim. E ele fala assim: vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você, diga com você, agora comigo, eu vou fazer uma aliança. Deus disse que estava fazendo uma aliança com quem? Com Noé. E Noé era só uma pessoa. Mas olha só a consequência de alguém já ter uma aliança. Entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Sabe, querido, por conta da aliança que você tem em Cristo, você e sua família desfrutarão de bênçãos, desfrutarão de livramentos, desfrutará da abundância, desfrutará do favor, desfrutará da bondade e do amor de Deus. Por conta da sua aliança. Mas isso quer dizer que todos serão salvos? Não. Isso vai depender da decisão. E eu digo, sou ousada em dizer, muito mais daquilo que você vai pregar com o que você fizer, não com o que você disser. Porque para a família é diferente. Mas diga, graças a Deus, eu não estou só. Eu tenho um ajudador. Sabe, queridos, que Noé, ele atraiu a atenção de Deus por conta da sua integridade. Sabe, a sua integridade chamou a atenção de Deus. E por conta da integridade de a família foi livre da morte. Sabe, e a gente vê isso mais um pouco, bem mais à frente, lá em Atos, quando estava acontecendo uma situação numa cadeia, e aí um homem ouviu uma resposta: você e sua família. Salvação chegou na sua casa. Olha só que interessante, por conta de E lá ele foi dar o testemunho e a sua família foi salva. Sabe, queridos, muitas vezes a gente dá bons testemunhos da porta para fora da nossa casa. Sendo que isso tem que começar por dentro. O novo nascimento é por dentro. Tudo começa por dentro. Então, não é diferente o reino começar a se manifestar na sua vida, no seu ambiente de família, no seu lar, com seu cônjuge, com seus filhos. Sabe? E é tão interessante que, às vezes, até o mal proceder priva a gente de viver a justiça. Não é privar de viver a justiça de Deus. Nós já fomos justificados, amém? O que eu quero dizer é que, se eu tenho mal proceder, o outro não se torna justo. Ele não vai nascer de novo, não vai ser justificado. Sabe, a minha maneira de pregar, a minha maneira de influenciar, ela vai validar muito mais aquilo que eu falar. Porque é fácil as pessoas trazerem à tona aquilo que você era no seu ambiente de família. E você falar, ele vai exigir muito mais do que você é hoje. Diga, vai exigir fruto. E a árvore, ela é identificada pelo fruto. E nós já estamos enxertados numa videira. E por isso vamos produzir frutos. Vamos lá, vamos seguir. E essa questão de mau exemplo é muito séria. Sabe que teve uma situação que Ló e Abraão, eles tiveram que tomar uma decisão de escolher uma parte da terra, e Ló foi dar um desperto e escolheu a melhor parte, né? Escolheu uma região onde era produtiva, bonita, e ele quis se dar bem, né? Quis dar de um espertinho. Mas sabe que ele já estava lá com a sua família, e eu acredito que eles presenciaram, ou até houve até um comentário, não, isso não está na Bíblia, e
eu penso que ele falou assim, olha, a gente vai morar agora na melhor parte, a gente vai se dividir aqui de Abraão, e a gente vai para lá e vai ficar na melhor cidade, numa cidade grande, enfim. Sabe que isso trouxe consequências, e a gente sabe que a geração de Ló não foi tão abençoada assim. Né? Cometeram pecados, incestos, a mulher virou pedra. E a gente pode ter esse mesmo proceder quando a gente não traz uma integridade e o ser justo, quando eu digo naturalmente falando, ser correto, sabe, não trapacear, não negociar valores e princípios, porque estamos sendo observados. E a gente pode se perder por muito pouco. E quando eu penso por um todo, eu me perder, talvez para alguns pode ser, eu me perdendo, tá bom, mas minha família está no bem, mas infelizmente gera consequências. E é o ensino que vai prevalecer numa situação de decisão. O que meu pai faria? O que minha mãe faria? O que meu esposo faria numa situação dessa? Como é que eu vou reagir? Inconscientemente vai ser praticado. Eu sei que hoje a gente não ia dar umas correrias, mas está tudo bem. Está tudo bem. Sabe, queridos, assim como Noé, ele foi um instrumento de salvação para a sua família, nós também podemos ser. E salvação, eu quero ir mais além, porque não é somente o novo nascimento, mas é um pacote completo. Você pode ser um instrumento de livramento dentro da sua casa. Você pode ser um instrumento de manifestações dos dons, dos sinais do Senhor. Sabe, você pode ser um instrumento de mestre, ensinando a verdade da palavra. Você pode ser aquele que é um cooperador de Cristo em manifestar o reino dele através da sua família. As pessoas olharem para você, olharem para os seus e falar, ali está um projeto bem-sucedido do Senhor. Ali está uma família de Deus. Ali está homens e mulheres de princípios e valores. E que não negociam. E que não buscam vantagens. Mas se mantêm firmes, inabaláveis, naquilo que Deus tem e é para eles. É isso que nós precisamos para poder nos mantermos edificados na palavra nos dias de hoje. Amém? É isso que nós precisamos. Sabe, a família cristã hoje, ela é muito desafiada a viver uma vida de fé e obediência. E eu falo para você, eu estou agora, por um pequeno período, tendo um contato com outras crianças que não são aqui da nossa igreja, lá do Rema Kids. E, queridos, eu me compadeço do bombardeio que é na vida dos nossos pré-primários, não sei, dos teens e dos adolescentes. Como eles são bombardeados. Como o inimigo não tem fraquejado, não tem desistido, não tem se cansado em destruir, em poder descaracterizar, em poder, camuflar ou criar coisas para dizer que não é da forma que Deus fez. É em ambiente de escola, é vizinhança, é TV, é internet. Aonde eles viram, eles vão se deparar com uma situação contraditória com aquilo que é implantado. Sabe, mas a gente não vai se cansar. Se o diabo não desiste, eu muito mais. Se ele não se cansa de passar na cara deles, de colocar lá estampado na TV ou em rede social algo, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Porque isso traz segurança para nós. Sabe, às vezes a gente cansa. Cadê as mamães daqui?
Parabéns para nós. Sabe, muitas vezes a gente se cansa, mas de novo, todo dia tem que mandar escovar os dentes, todo dia tem que mandar, sabe? Todo dia você vai incluir na sua lista, todo dia ler a palavra e explicar um versículo. Para ficar impregnado, sabe? Para quando ele sair, ele não se confundir. Implantado, enxertado. Eu ouvi um podcast, quem ainda não segue o Papo Reto delas, canal que a Bia, o Senhor colocou no coração da Bia. E essa semana passada nós tivemos uma live com Keila Vilas Boas. E é uma mulher assim, e ela falou algo muito interessante. Os 2 filhos dela não moram mais aqui no Brasil, acho que tem 1 ano e pouco que eles foram embora para os Estados Unidos. E ela disse que uma vez uma pessoa perguntou para ela: como é que você deixa logo os 2 ir, um casal jovens? Que coragem é essa? Tu é doida? Ela falou: eu sei o que eu plantei no coração deles. Hoje, a gente sabe o que tem plantado no coração dos nossos? Teria coragem de daqui, não sei, as mães dos adolescentes ou dos menores daqui a 5, 6, 7 anos, falar: vai, eu sei o que está dentro e vai frutificar. Sabe, a gente tem que ter essa consciência. E por onde eles forem, vão ser reconhecidos. Ali é uma família bendita do Senhor. Ali é uma expressão do rei. Nessa família não há falta, nessa família não há desunião, nessa família não há doença, nessa família eles não são desprovidos de nada. Totalmente abastecidos e supridos. Por conta do reconhecimento de quem são e do que têm e do que podem. É isso que nós devemos manifestar. Porque Jesus, ele tinha essa consciência. E por isso ele manifestava. Ele veio como manifestação da expressão exata de Deus. E aonde ele estava, o que ele fazia? Era a manifestação do reino. Assim, exatamente como era no céu, aonde Jesus estava, era aqui na terra. A não ser numa cidade que a própria dele falava: não, aqui não. Mas, sabe, nós já entendemos o poder dessa palavra. Nós já o convidamos para os nossos lares. Nós já reconhecemos a presença dele na nossa vida, na vida conjugal, na vida dos nossos filhos. Nós já reconhecemos. Agora, basta a gente implantar essa semente. E regar, e cultivar, sabe, semear mais, porque vai ser segurança para nós. Segurança para nós. A nossa geração é uma geração bendita. Família é um projeto bem-sucedido de Deus. Nós não vamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sabe, queridos, pode o sangue dar na canela, mas os nossos filhos, nós não abriremos mão dos nossos princípios, dos nossos valores. Não é modismo que vai mudar aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos ouvido. Não é ideias. Ideologia é uma ideia. Ideologia é uma ideia. Não é uma verdade, é uma ideia. Ideia podem estar erradas, vocês concordam comigo? E essa é uma que está errada. Outro dia eu vi uma reportagem, porque a ideologia, a gente ouve muito falar de ideologia de gênero, né? Mas sabe que eu estava vendo uma reportagem, e agora tem uma ideologia, eu não lembro o país, mas que as crianças estão se identificando com animais. E aí teve uma situação na escola. E aí a criança dizia que era gato. E tudo que ela ia responder era miano. E a escola não pode corrigir, porque ela tem essa ideologia. Ela se vê assim. Diga para mim se não é um plano satânico de desconfigurar a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, o que Satanás quer? Falar: ei, a imagem e semelhança dele, filho, é uma coisa bizarra. E nós não somos.
Nossos filhos não são. Nossos familiares não são. Não vão se perder por nenhum tipo de ideia do cão. Porque quando chegar, não vai ter lugar. Porque eles vão estar tão cheios da palavra que vai bater e vai voltar. Agora, quem vai encher? Diga, sou eu. Sabe, somos nós. É fácil? Não. É cansativo? É. Mas vale a pena. E Deus confiou a nós. Sabe, os nossos familiares, a nossa família, tem que se apresentar como um corpo perfeito do Senhor. Como verdadeiramente uma embaixada do reino. Quem chega lá vai ver exatamente a expressão do que é o céu. Vai chegar na sua casa, vai ter paz, justiça e alegria. Paz, justiça e alegria. E olha só que interessante. Vamos abrir lá Lucas 15:8, por favor. Jesus estava dando um ensinamento. E ele estava explicando aqui uma situação. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, em algumas versões fala dracma, que equivale, um dracma equivalia a um dia de trabalho. Então, naquela época era algo muito valioso. Mas eu gosto dessa versão, e ele fala assim, se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, o que ela vai fazer? Vai procurá-la, não é? Quem perder aí 10 mil reais, não vai procurar não 1.000? Claro que vai, filho. Não vai se contentar só com os 9, vai querer achar os 1.000 reais. Amém? Sabe, uma coisa que ele estava falando aqui, ela acende o quê? Uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Sabe, queridos, as mulheres vão me entender, e os homens, e as mulheres vão entender, principalmente por conta de ações dos maridos. Homem, é difícil achar uma coisa, né? Glória a Deus. Pelos olhos espirituais e naturais funcionando. Sabe? E mulher, geralmente, se perder, porque a gente não perde, geralmente é dentro de casa. Não é? Sabe? E essa mulher, ela perdeu dentro de casa. Porque ela estava falando de varrer a casa, então fala que ela estava em casa. Ela perdeu essa moeda em casa. Hoje em dia, muitos princípios e valores não estão sendo perdidos lá fora, mas começam a se perder em casa. Princípio de honra, principalmente. E eu não falo só da gente ser honrado, não falo na minha posição de mãe para ser honrada, mas eu falo também na minha posição de honrar, de não irar, de saber estar presente, de validar, sabe, de fazer ser conhecidas as verdades, fazer esse papel. E esses princípios e valores, eles são perdidos em casa. Em casa. Mas, sabe, as mulheres são aptas a encontrar coisas. E eu sei que tem muitas mulheres sábias aqui hoje. E ele fala, ela acende uma lamparina. Sabe, queridos, isso remete à luz. Ela procura uma luz. Ela procura algo para poder enxergar melhor. Sabe, a palavra de Deus diz que ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Se tem algo que está perdido dentro da sua família, vá para a luz da palavra. E ela vai te dar clareza para você encontrar aquilo. Ela vai te respaldar para como fazer para você resgatar aquilo que foi perdido. A palavra, ela vai te dar totalmente a clareza do cenário do que está acontecendo. Procurar algo em um lugar onde está tudo desorganizado e ainda com a luz apagada, aí é só uma unção mesmo. Não é fácil. Mas à luz da palavra nós conseguimos. E ele continua. Olha só que interessante. Ela acende a lamparina, varre a casa.
Sabe? Quer dizer que havia algo sujo, impureza dentro daquela casa. E muitas vezes a gente acha que não estou falando só de uma sujeira natural, amém? Porque isso também deve ser tirado. Se é uma manifestação do reino na nossa família, manifesta organização, limpeza, excelência, zelo, amém? Mas eu quero falar de impureza espiritual, emocional. Isso tem que ser varrido, isso tem que ser tirado. E isso não vai entrar de uma maneira escancarada. Uma pessoa endemoniada, uma manifestação, sabe, uma pessoa falando de adultério, não. Ele vai entrar sorrateiramente. Obrigada. Porque poeira, ela não entra como um monte de terra. Ela vai juntando de pó em pó, de grão em grão. Até você passar um dedo e tirar um tufo. Mas ela não entra com aquele tanto de poeira. Ela vai sendo aos poucos. E às vezes a gente está desatento às redes sociais, a gente está desatento ao que está assistindo em TV, a gente está desatento com amizades, a gente está desatento ao que estão ouvindo, com quem estão se associando. E eu não falo só de pais para filhos, eu falo de matrimônio também. Matrimônio também. Sabe, queridos, eu tenho um hábito de perguntar. Eu sei até o nome das pessoas que estudam com os meus filhos. Os principais. E fulano? Foi hoje? Fulano se comportou? Como é que foi? Fulano conseguiu tirar nota boa? Porque eu pergunto tudo. Como é o desempenho, como é que é. E eu escuto. Mãe, é assim porque eu acho que ele não tem a atenção do pai. Eu acho que ele faz isso para chamar a atenção. Eu acho que fulano é assim porque os pais são separados. Ou eu acho que fulano é assim porque ele é depressivo. A outra tem crise de ansiedade. E a gente conhece o ambiente que está. E vai cercando com a palavra para que isso não influencie nem mude as verdades. Muito pelo contrário. Para ele estar tão cheio quando chegar lá ele falar. Coloca o vídeo aí, por favor. Essa aí é um dos últimos que saiu agora. Olha, galera, esse filminho aí do Netflix. Olha aí, ó. Olha. Casamento. Olha só, que absurdo. E isso não é desenho de um público de 12, 13, 14 anos, não. Isso é um desenho de público infantil. Quanto mais cedo eles estão sendo atacados. Estão querendo impregnar algo que não tem nada a ver com o projeto de Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas se é uma mãe que está muito cansada, muito ocupada, vai assistir. Está quieto o menino, glória a Deus. Não precisei nem amarrar hoje. Eu nunca amarrei os meninos. E nem amarro os daqui, tá, gente? É brincadeira. Fica tudo livre. Ai, gente. Mas sabe, porque a gente vê. Tem hora que é um sossego. E aí você está dando de bandeja. E, de repente, é uma falta de conversa dentro de casa. E aí vai um ou outro para a internet. De repente, aparecem cenas que não deve, recados que não deve, sites que não deve. Isso acontece, sugestões para adulto também. Não é só para as crianças. Mas, sabe, mas se a gente estiver guardado em unidade, a gente vai estar protegendo aquilo que é verdadeiramente importante para Deus. As nossas famílias fortes formam uma sociedade diferente. Sabe? Começa, diga, em casa. Depois que ela varre, ele fala assim, procura com muito cuidado. Olha só, com muito cuidado, com muito zelo, diligência, sabe? Com um empenho, com uma qualidade de busca. Eu vou buscar com muito cuidado.
detalhadamente, eu vou olhar de uma maneira minuciosa, eu vou estar bem atenta, eu não vou estar aqui no celular e vendo o que fulano... Não, eu vou largar e vou me dedicar com muito cuidado. Eu vou me dedicar à minha família com muito cuidado. Eu vou ter esse tempo de qualidade com a minha família. Eu vou estar protegendo, eu vou estar ensinando. Gente, quando eu não era cristã, eu ouvia muito dizer em culto familiar. Hoje eu não vejo as pessoas comentando. Não vejo. Em se reunir para sentar e falar a palavra. Nem com filhos, muito menos com casal. De tirar esse tempo. Não tem tempo. É corrido. Né? Eita Deus. E aí ele fala assim: procura com muito cuidado até achá-la. Até achá-la. Até achá-la. Essa mulher não desistiu. Essa mulher perseverou. Não importou o tempo da busca. A Bíblia não fala se ela achou 5 minutos depois, como a gente, que acha as coisas para o marido 5 minutos depois. Às vezes no mesmo minuto, né? Mas, enfim, mas ela até achá-la, quer dizer que teve um tempo. Ela perseverou. E a gente vê um exemplo de fé. Assim como Abraão desfrutou do galardão da bênção, porque ele somente creu e guardou firme aquela promessa que o Senhor tinha feito, ele desfrutou da promessa. Essa mulher, ela desfrutou dessa dracma, dessa moeda que ela tinha perdido, porque ela não abriu mão. Ah, eu cansei de procurar, deixa esse dinheiro aí para lá. Um dia a gente acha. Não. Sabe, um dia você perde totalmente a sua família. Comece hoje a tirar as impurezas. Comece hoje a varrer a sua casa. Comece hoje a implantar princípios e valores do reino. Irmã, mas nós já somos crentes. Ei, reforce, renove, valide, impulte, até que. E o que foi perdido? Vai procurando. Pegue a luz da palavra, vai trazendo à tona, vai buscando, vai pedindo orientação. Você tem o melhor auxiliador habitando dentro de você. E ele vai dar instrução de como você se mover, de como você agir, de como você falar. E por isso, nenhum se perderá. Essa dracma não foi perdida, essa moeda não foi perdida, porque ela não se cansou de procurar. E ela acendeu a luz, procurou instrução, tirou o que estava errado e logo ela achou. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas, mas não quer tirar as impurezas. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, não quer buscar a luz da palavra. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E depois que ela acha alegria, ela vai compartilhar. Aquilo que você consegue viver, resolver, aquilo que você consegue manifestar e entender o propósito de Deus na sua vida, você está pronta. Você vai estar pronto para falar para o outro: ei, vamos lá, dá certo. Vale a pena, você consegue, não desiste de procurar. É uma família, é um filho, é um marido, é uma esposa, é um parente. Ei, não desiste. Vai tirando as impurezas, vai trazendo a luz da palavra. E você logo vai achar. Assim sendo, você perseverar. Não vale a pena desistir. Família é um projeto bem-sucedido. Divórcio não está nos planos do Senhor. Divórcio não faz parte do plano de Deus. Não é aprovado pelo Senhor. Nós sabemos que temos alguns casos, né, inevitáveis, mas se não for, não é para desistir. Casamento não é para ser abortado. É para gerar vida. E uma vida conforme a do reino de Deus. Abundante, com paz, justiça e alegria. Sabe, queridos, a gente não pode negociar. E a gente está indo para um tempo, já estamos vivendo, mas eu creio que grandes coisas ainda estão por vir. Infelizmente, ruins.
com uma situação natural do mundo, em que a gente vai ter que ter essa consciência muito convicta dentro da gente. E vai ter que implantar ela de uma maneira muito mais eficaz e veloz na vida dos nossos. Seja com o nosso proceder para os parentes, seja com os nossos filhos dentro de casa ensinando, seja com o nosso cônjuge, trazendo para perto, para que não se perca e seja consumindo pelas impurezas do mundo, pelas sujeiras que está aí fora. Porque eu não consigo assimilar uma criança de 4, 5 anos vendo uma cena de 2 homens se casando. Eu não consigo. E eu sou muito clara e convicta disso. Está errado. Está errado. Outro dia eu estava deixando meu filho na escola e passamos, aí tinha uma moça, e eu já tinha visto ela antes, ela bem bonita, simpática, mas ela estava toda descabelada, estava suja. Eu falei, meu Deus, mas essa menina ali sempre está aqui, ela está... Eu falei, meu Deus. E aí meu filho falou assim, ela deve ter mudado o estilo. Eu falei, mudou o quê? Mãe, porque tem pessoas que têm estilo de vestimenta, estilo de coisa. Eu falei, ela tem estilo de mendiga, de gente envergonhada, que não tem família, que não tem... Oxe, mãe, que preconceito. Foi. Mãe, a gente não pode julgar, você não sabe, de repente... Eu falei, não, eu não estou julgando, porque eu já vi. Eu não estou falando que ela está assim porque ela não tem. Não estou julgando que é porque ela não tem. Não, eu já vi. Eu estou falando que ela está descaracterizando aquilo que ela é como imagem e semelhança de Deus. Você não vê uma pessoa que tem consciência do que é reino, que é templo do Espírito, andando de qualquer jeito, se portando de qualquer jeito, sem se cuidar. Não tem consciência. Ainda não tem. E aí ele ficou pensando, né? Se ela não tiver... Eu falei, então é isso que não tem. Ela está envergonhando. Ela não está manifestando aquilo de fato ela é, e o reino ao qual ela está inserida. Não que as mulheres têm que andar só de salto, não tem nada a ver com isso. Eu, por mim, andava só de all-star. Tá tudo bem, sabe? Mas eu falo de desconfigurar, sabe? Descaracterizar. É isso que está errado. É isso. Não tem a ver com vestimentas, não. Tem a ver com a excelência e a manifestação do reino. Aquilo que você olha e não identifica que é de Deus, filho, rejeita. 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 Não pode. Não pode. É engraçado que o meu pequenininho, eu olho, aí ele, já sei, eu vou trocar. É quando o tênis está sujo. Homem não anda de sapato sujo. Eu falei, não mesmo. E nem sem perfume. E nem descabelado. E ele, mãe, o meu não preciso pentear. Eu falei, isso mesmo. Você está livre dessa tarefa. Sabe, querido, não tem a ver com beleza natural. Tem a ver em manifestar o que está dentro. E as pessoas vão reconhecer um homem ou uma mulher de Deus por aquilo que elas vão olhar naturalmente. Infelizmente. Elas vão olhar você primeiro naturalmente, e aí você vai ter acesso. E aí você vai poder manifestar o seu caráter, aquilo que você é por dentro de verdade. Mas isso é uma maneira de evangelismo. A sua família deve ser uma família evangelista. Não de sair pregando ou para outros lugares, não. Para onde ela estiver, onde você estiver, aonde alguém chegar na sua casa, elas poderem ver o reino de Deus manifestado aqui na terra. Assim como é lá, tem que ser aqui. Porque daqui a pouco vão estar descaracterizando. Já descaracterizam papéis. O feminismo entra aí com eu estava ouvindo Juliana Borba no podcast, ela fala que o marxismo casou com o feminismo e nasceu a ideologia de gênero. Eu amei isso. E de fato é. Mas diga, na minha casa não. Não mesmo. Somos guardiões da verdade. Sabe? Guardiões dos nossos familiares. E por isso nenhum se perderá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês e a sua casa servirão ao Senhor. Seremos todos arrebatados. Ceiaremos, contemplaremos. E nenhum ficará de fora.
Por negligência nossa, não mais. Somos indesculpáveis. Amém?